mostrar aqui para vocês, para a gente fazer uma reflexão de como a nossa mente funciona e como muitas vezes nós somos sequestrados pela nossa mente e nós não percebemos. Se eu pudesse falar uma coisa para vocês aqui, que eu vejo que muita gente não percebe, é isso, cara. Não basta ser só bom tecnicamente, é importante, fundamental para você executar o seu dia a dia. Mas a sua capacidade emocional e sabedoria de lidar com as pessoas pode te levar até mais longe do que até outras pessoas até mais capacitadas que vocês. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, né, que ela é a advogada da área de benefícios do INSS, trabalha com aposentadoria. Ela estava falando, Diogo, eu fiz faculdade ali na minha área de direito. Em nenhum momento eu aprendi sobre relações humanas. E o que eu mais faço é relações humanas. Todos os dias. E o quanto esse ensino faltou na minha jornada não está escrito. Então vamos lá, galera. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui de novo. Bom saber que vocês estão bem. Se programando aí para 2026, né? A gente já começa a pensar aí na nossa nova jornada pro próximo ano. E para mim foi um prazer muito grande participar com vocês aqui em mais um ano, né? A gente tá junto, poder trocar, poder compartilhar, contribuir de alguma forma aí com a jornada, assim como vocês contribuem demais com a minha jornada aqui também. Então, nossos encontros sempre, pelo menos para minha experiência, é uma prática bem gostosa aí. Gosto bastante de estar aqui com vocês, poder trazer temas que a gente sabe que faz a diferença aí na jornada. Não só questões técnicas do dia a dia. Boa tarde, Samara, tudo bem? Não só questões técnicas aí que vocês já vivem no dia a dia, mas a gente saiu um pouco desse mundo da pressão ali, das metas, da parte técnica que a gente vive o dia a dia, e falar um pouquinho sobre o lado humano, né? Eu acho que isso faz uma diferença grande aí. Espero que o tema de hoje possa agregar bastante, principalmente para a visão de 2026. Esse é o grande objetivo, tá? E o que a gente vai falar aqui hoje, pessoal? Por que existem tantos conflitos ainda dentro da organização? E como que a gente pode lidar melhor com isso para o próximo ano? Tá? Acho que esse é um tema que vale a pena a gente sempre bater nessa mesma tecla, para a gente entender alguns conceitos. Se o problema está do lado de fora, se o problema está do lado, se o problema está interno dentro da gente, onde que está o problema? Por que será que os conflitos acontecem? Né? E como sempre de costume, eu quero trazer alguns dados, né? Sempre baseado em dados, aí, em números, para que a gente possa ter uma visão o quanto isso impacta dentro de um trabalho em equipe, dentro de uma organização e dentro do objetivo individual de cada um, né? Porque no final a gente está num ambiente, mas claro, a gente olha sempre as nossas metas pessoais também. Né? Existe a meta pessoal e a meta da empresa, né, pessoal? Então, quando eu estou em um ambiente onde os conflitos são predominantes, que as coisas às vezes geram ruídos, o que ele começa a causar? Ele cansa a gente. Ele cansa emocionalmente, ele cansa diretamente para os objetivos, ele cansa em diversos pontos das nossas vidas. Às vezes a gente chega em casa cansado devido a alguma situação de estresse, de um diz que me disse que ocorreu. E eu quero trazer alguns números para vocês, o quanto isso impacta dentro das organizações e o quanto de tempo, em média, as empresas gastam com conflitos e às vezes não percebem isso. Tá? Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa de um instituto. Esse instituto se chama Capital Humano do CPP, fora do Brasil, né? Esse instituto, e ele chegou em alguns números. O primeiro número que ele trouxe é que 359 bilhões são perdidos anualmente devido ao conflito no local de trabalho. Se a gente converter isso ano em reais, isso dá aproximadamente 1,95 trilhão. Né? Então, é um primeiro número que quando eu olhei eu fiquei espantado. Como que o conflito ele pode atrapalhar tanto alguns objetivos da nossa jornada, né? Principalmente dentro
de uma organização. Imagina que a gente está num projeto, está todo mundo trabalhando dentro de um projeto, então a gente vem numa linha bacana de entrega e de repente começam alguns ruídos. Esse ruído ele pode acontecer por vários fatores. Às vezes, algo que alguém disse e eu peguei para o pessoal. Às vezes, um diz que me disse, será que falaram o meu nome, será que não falaram? E aquele objetivo que a gente estava traçando em direção a algo que a gente realmente gostaria, esse objetivo acaba sendo esquecido. E a gente passa a direcionar a atenção para um determinado conflito. Né? Os funcionários, segundo essa pesquisa, dedicam, em média, 2,8 horas por semana para resolver conflitos. Se a gente for colocar isso anuais, são 146 horas anuais que muitas vezes dentro de organizações são dedicados às questões de conflitos. Agora, por que será que existe tanto conflito? 49% dos conflitos no ambiente de trabalho surgem de choques de personalidades e egos inflados. Isso são dados da pesquisa. Olha só que interessante, 20 a 40% do tempo dos gestores são dedicados a resolver conflitos. Aí de repente a gente pergunta, cara, mas por que tanto conflito? Pô, porque são humanos. Já passei por ambientes onde eu vivi conflitos, participei de conflitos. Ninguém é santo, né, pessoal? Todo mundo em algum momento já passou por algum conflito. Agora, conflito sempre é negativo? Será que o conflito sempre é negativo? Ou existe algum tipo de conflito positivo? É bom a gente separar esse joio do trigo, né? Porque às vezes a gente fala em conflito e a gente acaba acreditando que todo conflito é ruim. Vamos imaginar que eu e a Letícia e o Carlos estão fazendo algum tipo de projeto e a gente entra em conflito. Só que o conflito nosso é, será que essa ideia é bacana? Será que essa ideia não é? Ou seja, a Letícia discorda de mim, eu discordo do Carlos. Mas ninguém tá levando pro pessoal. É uma coisa que a gente tá pegando ali e visando o quê? O objetivo em comum. Se não houver ego da minha parte, se não houver ego da parte da Letícia e ego do Carlos, a gente vai sair dali com uma melhor ideia. Agora, quando o ego começa a falar, não, mas você quis dizer isso de mim. Não, mas pô, pegou no meu pessoal, peraí. Pô, será que falou isso? Será que falou por causa de mim? Aí começa aquele diz que me disse, o ruído começa a percorrer. Daqui a pouco a gente esquece o objetivo. Esse que eu chamo de conflito negativo, né? Esquece o objetivo e a gente começa a correr somente atrás do conflito. Então, quando eu comecei a ver esses números, pessoal, me gerou uma reflexão muito grande. Porque a equipe que entender que o objetivo maior é mais eficaz do que qualquer tipo de conflito, ninguém para esse time. Agora, se em algum momento eu não tiver esse entendimento interno, porque aí a gente vai falar um pouquinho, que é o tema que eu quero trazer um pouquinho para vocês, como que a gente controla para não entrar na armadilha do conflito? Será que existe um caminho? Será que existe um porquê de você observar a situação, observar o cenário e falar, opa, será que está ocorrendo comigo um sequestro emocional? Essa pesquisa ela também revelou alguns pontos que eu achei interessante. Ela falou sobre algumas possíveis causas. O que começa a gerar o conflito negativo? Causa número 1. 73% está relacionada à falta de confiança dentro do ambiente. Quando começa a gerar falta de confiança, depois eu vou mandar, inclusive, o link para você, Maria, dessa pesquisa. E aí você compartilha com o pessoal, por favor. Que lá está muito mais detalhado e está muito mais profundo, né? Nosso tempo aqui é curto, não dá para abordar todos os pontos. Mas tem muita coisa por trás disso. Então, ponto número 1. Quais são as causas desses conflitos que atrapalham o objetivo em comum? 73% falta de confiança.
E aí eles fizeram algumas outras pesquisas e eles chegaram a um outro dado. Que conflitos de personalidade, nessa pesquisa específica, né? Você vai falar, nossa, Diogo, mas como que uma deu 73, outra deu 72? Foram pesquisas isoladas, né? Por isso que deram esses números. E aí, o conflito de personalidade também tem um número elevadíssimo. Quando eles fizeram, identificou que era 72% da pesquisa específica que eles fizeram. E o ponto número 3, falta de clareza de função. É um outro conflito que ocorre. Imagina tá todo mundo dentro de um ambiente, de um lugar. Eu vou imaginar um time de futebol. Eu não sei se eu sou zagueiro, se eu jogo de atacante, se eu jogo de lateral ou sou goleiro. E é esse conflito de não ter clareza das funções, o que cada um definitivamente vai fazer, é óbvio que vai gerar conflito. Que às vezes um vai invadir o segmento do outro. E lembra que um dos pontos é a gestão de personalidades e egos. Todos nós temos um pouco de ego, galera. É o ser humano, não tem jeito. Então, em algum momento, alguém vai invadir a sua área e vai falar, pô, mas isso daí é comigo, não é com o outro. Às vezes está na sua área, uma pessoa pegou uma parte do seu escopo e não comunicou você. Nosso ego já grita um pouco, né? Fala, pô, peraí, o que tá acontecendo? Né? Deixa eu liberar aqui pra Jana. Beleza. Seja bem-vindo, Jana. Boa tarde. Show de bola. Pessoal, como de costume, como a Maria sempre pede, tá sendo esse treinamento aqui está sendo gravado. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, tá? Para vocês poderem ver aí desde o princípio, rever. Acho que é importante. O que a gente está falando aqui, Jana, o que causa conflitos dentro de uma organização. E a gente está falando de alguns números de pesquisas que foram feitas sobre isso e o quanto impacta, tá? Então, a gente já viu que nessa pesquisa, pelo menos de forma anual, 359 bilhões são afetados nas organizações de dólares, tá? Por conflitos dentro dos ambientes. E aí tem mais alguns outros dados, né? 146 horas por ano são investidas em conflitos dentro dos ambientes e a gente está entendendo por que esses conflitos acontecem. Mas depois eu mando aí para vocês, para quem chegou aí um pouco mais tarde, pegar essas informações aí, tá bom? Então, pessoal, tem 3 causas raízes, né, dos conflitos dentro dos ambientes. Ponto 1, que a gente falou, falta de confiança. Quando há ausência de confiança, a gente esquece do objetivo em comum e passa a investir energia no conflito. E isso perde direcionamento para onde a gente está indo. Ponto número 2, conflitos de personalidade. Cada pessoa tem um jeito. Cada pessoa tem um jeitão de lidar com as coisas. Tem gente que vai ter mais maturidade emocional e nem tudo ela vai levar para o pessoal. E aí essa pessoa ela passa a lidar melhor com múltiplas personalidades diferentes dentro de um ambiente. Porque quando você chega num ambiente, você vai ter pessoas de culturas diferentes, pensamentos diferentes e controle emocional diferente. Se eu tenho controle das minhas emoções, eu aprendo a lidar com a minha emoção e também aprendo a lidar com a emoção do outro. É o nível de maturidade emocional mais elevado e a gente vai entender aqui hoje como que a gente pode não cair nessa armadilha do sequestro emocional. Né? Porque qual é a grande causa raiz se a gente for olhar tudo isso? Baixa capacidade emocional. Aí você fala, não, Diogo, mas é o seguinte, a culpa é do outro. É o outro que tem um jeito difícil. É o outro que falou que eu não gostaria de ouvir. É o outro que... Mas o que é a maturidade emocional? Isso daí você vai achar nas referências, inclusive, de Daniel Goleman, né? Ele vai falar que a capacidade emocional é só a capacidade de lidar com a sua própria emoção e com a emoção do outro. Quando eu aprendo a lidar com as minhas próprias emoções e com a emoção do outro, vai ter algum momento, todos nós somos seres humanos, em algum momento a gente vai sentir. Em algum momento não vai ser fácil controlar algo que você escuta. Mas quando você tem esse controle emocional de si, fica muito mais simples você lidar com o externo. Porque agora você tem a habilidade emocional de se avaliar, não
não ser pego pelo sequestro emocional, que a gente vai ver aqui hoje como que a gente evita isso. E você passa a lidar com múltiplas personalidades diferentes. Cara, qual o ganho que uma pessoa que sabe lidar com várias personalidades diferentes pode ter na carreira profissional dela? Absurdo. E você nunca vai encontrar alguém que pense igual a você, que tem a mesma personalidade que você, tem o mesmo jeito ou visão de mundo de você. Quando a gente cai numa empresa, ou até mesmo isso é muito comum quando a pessoa casa com uma outra, existe um choque de cultura, né? A pessoa vem da família dela com um monte de cultura que você talvez não está acostumado, pode ser boa ou não no seu ponto de vista, e quando você entra numa empresa é do mesmo jeito. Tem a pessoa que gosta de rock, samba, hip hop, funk, vai escutar do seu lado às vezes ali, tem que aprender a lidar muitas vezes. A pessoa gosta de um tipo de assunto, você não gosta, tem que aprender a lidar. Agora, se tudo eu levo para o pessoal, o quanto isso pode impactar negativamente minha carreira profissional. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, né, que ela é a advogada da área de benefícios do INSS, trabalha com aposentadoria. Ela estava falando, Diogo, eu fiz faculdade ali na minha área de direito. Em nenhum momento eu aprendi sobre relações humanas. E o que eu mais faço é relações humanas. Todos os dias. E o quanto esse ensino faltou na minha jornada não está escrito. Por quê? Porque todo dia eu tenho que lidar com gente. Pessoas de idade, pessoas que têm dificuldade com tecnologia, que tem. Então eu tenho que ter uma paciência, eu tenho que ter. E isso eu não aprendi na minha faculdade. Então, quando a gente entende esse conceito, e o conceito de desenvolvimento pessoal é muito sobre, primeiro, olhar para nós, para depois eu julgar o externo. Se devo julgar. Se devo julgar. Então, quando ele fala de falta de confiança, o que é falta de confiança? O relacionamento que teve entre as pessoas e a gestão emocional que teve internamente no ambiente. Em algum momento, alguém feriu a confiança de alguém. E aí, quando perde a confiança, a gente perde o quê? A conexão. E aí a gente não entende o porquê as pessoas mudaram conosco. As pessoas estão estranhas conosco. O que eu disse para essa pessoa? Como eu lidei com essa pessoa? O que eu falei para essa pessoa? Como eu reagi? Às vezes eu não preciso nem falar. Só a minha expressão já mostra tudo. E as pessoas percebem. Quem aqui nunca percebeu assim, ó? Nossa, aquela pessoa tá estranha comigo. Às vezes a pessoa não falou nada, mas você sentiu. Então a comunicação às vezes não tem voz. A comunicação também está no dia a dia ali, né? Então falta de confiança, como eu lido com as pessoas no ambiente, Diogo, mas por que como eu lido? Porque a capacidade emocional, sua capacidade de lidar com as suas emoções, para poder lidar também com as emoções do outro. Ah, mas o outro é estressado. Se você está no controle das suas emoções, ele não vai invadir as suas emoções, né? E a forma como você reage também vai demonstrar muito para as pessoas como as pessoas te percebem. Ou quando uma pessoa chega, você tá assim com meio cabisbaixo, ombro baixo, né? Quem já viu as pessoas, às vezes a pessoa tá meio chateada, ela tá meio, a expressão dela mostra, né? A energia dela mostra, não tem como disfarçar. Capacidade de lidar com as próprias emoções. Então, falta de confiança, como é uma das causas principais do conflito dentro das organizações, é interessante a gente observar e se questionar. Como eu tenho lidado com as emoções dos outros? Mas antes, como eu tenho lidado com as minhas próprias emoções? E aí, ó, o conflito de personalidade. Alguém invadiu meu escopo de trabalho. Como o meu ego grita. Como o meu ego grita. Eu fico pé da vida. Quem é essa pessoa para pegar o meu trabalho aqui? Ou eu levo com leveza, com tranquilidade, procuro conversar, dialogar. Como
normalmente eu lido com essa situação? Você percebe? A pergunta é como eu lido, não é como o outro lida. Porque se cada um souber lidar com a sua emoção, se cada um aprender a gerenciar melhor as emoções, todos se beneficiam dentro do ambiente, porque cada um vai fazer sua parte, né? Cada um lidará melhor. Diogo, como a gente faz isso? Vai chegar lá, esse é o tema central hoje do nosso bate-papo aqui. E a falta de clareza na função, né? Quando as pessoas elas não têm noção ou estão em dúvida sobre o seu real papel, também vai gerar um conflito. E às vezes você acha que você tem que fazer algo e você está assumindo o escopo de outro que não era seu. E aí começam os conflitos também. Por quê? Porque a personalidade, que é o ponto 2 que a gente falou, é um dos principais pontos. Tá? E aí, galera, eu quero mostrar aqui para vocês, para a gente fazer uma reflexão de como a nossa mente funciona e como muitas vezes nós somos sequestrados pela nossa mente e nós não percebemos. Quando eu tomei noção disso, eu falei, caramba, sabe aquela pessoa que tá no trânsito e aí o carro dá uma leve fechada e a pessoa já se descontrola toda, sai xingando até a última geração da família do outro rapaz ali. Isso é muito comum. Isso é um sequestro, isso é um exemplo de um sequestro emocional. Ou alguma situação que você está vivendo ali e alguma pessoa falou que você não gostaria, a sua reação já foi de defesa. Tipo, essa pessoa, você está pensando com o seu falso eu aqui dentro, né? Quem é essa pessoa para falar assim comigo? Quem é essa pessoa para lidar com essa situação assim comigo? Ali já estou tendo um mecanismo de defesa. Por que acontece esses sequestros emocionais, infelizmente, né, galera? Em alguns casos, a pessoa, por não saber como a mente funciona, ela pode ir até as vias de fato. Agredir alguém, bater em alguém. Quantos casos a gente não vê aí diariamente nas redes sociais passando? Um namorado, teve aquele caso lá, né, pelo amor de Deus, que cara bruto, animal praticamente, ali socou a namorada no elevador. Vocês viram esse caso? Cara, uma forma absurda, né? Então, você vê como que, assim, as pessoas, elas não percebem o sequestro emocional que elas recebem, apesar que nada justifica isso, mas talvez se esse rapaz tivesse um pouco de conhecimento sobre esse processo que a gente vai conversar hoje, poderia gerir melhor ali suas emoções, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente ver um desenho aqui sobre esses pontos que a gente vai discutir hoje. E, para mim, pessoal, não sei como vocês pensam sobre isso, mas uma das principais causas dos conflitos dentro das empresas é justamente a ausência de gestão das emoções individual de cada um. E se a gente gerir a nossa própria emoção, a gente jamais compra a laranja podre do outro. Ninguém tem o poder de entrar ou dominar suas emoções se você está no controle dela. A pessoa está gritando e você está lá, com cara de paisagem. A crise está no cara. A crise não está contigo, né? Esse conceito aqui é um pouco de Daniel Goleman, tá? Os estudos, né, que ele fez, onde ele começa a nos trazer como que a nossa mente funciona no aspecto de impulsividade, de reação instantânea de uma situação, como é que os mecanismos disso tudo funcionam, tá? O que ele vai dizer aqui pra gente, pessoal? A nossa mente ela tem alguns mecanismos, né? Então a gente tem alguns mecanismos de entrada. O primeiro mecanismo de entrada que nós temos são os olhos. Você pode estar passeando, daqui a pouco você está lá no parque, aparece um urso que fugiu da jaula, sai correndo atrás de você, o que você vai fazer? Você vai ter uma reação impulsiva. Você não vai controlar isso, você simplesmente vai sair correndo. Eu sairia, né? Eu acho que a reação mais comum aí do humano é se assustar e sair correndo.
Você pode escutar algo de alguém, que alguém veio aqui e te falou alguma coisa, e você fica pé da vida na hora. Você fala, mas quem é essa pessoa para falar assim comigo, meu Deus do céu? Então, esses são os mecanismos de entrada. E aí, nesse estudo, ele vai defender que quando você tem algo, não repare aqui na minha orelhinha, tá? Não sou muito desenhista, não, mas era para ser uma orelhinha isso aqui. Quando entrar algo no seu ouvido, a primeira reação que você vai ter é algo que ele chama de tálamo. Pessoal, me escutam? Sim, Perfeito. sim. Não sei se travou aqui, travou um pouquinho aqui a minha imagem, mas todo mundo está me escutando, né? Sim. Perfeito. Então, a primeira reação ali que ele vai falar é quando você escuta algo ou você enxerga algo e você tem ali o tálamo, que é essa amendoazinha bem no centro da imagem, na parte ali central, né, da cabeça, que mexe com o sistema límbico e manda uma mensagem do que ele chama de amígdala cortical. Quando você recebe esse mecanismo de entrada, que pode ser olhar um urso, nesse exemplo aí, olhar uma cobra, a primeira reação que você vai ter é de mecanismo de defesa. Galera, entender isso é fundamental. Porque se você não entende como funciona o mecanismo da sua mente, a todo momento nós seremos uma pessoa reativa. O que é uma pessoa reativa? É natural da nossa mente ela querer se defender. É natural da nossa mente, por ter esse mecanismo de entrada que é o tálamo, ou seja, um mecanismo que vem do seu olhar ou do seu ouvido, o tálamo automaticamente manda uma mensagem para o sistema límbico falando assim, perigo. E aí ele já aciona essa parte de baixo, a amígdala cortical, que é essa outra amendoazinha aqui menor, falando o seguinte, cara, perigo, você não vai fazer nada? E é aí onde muitas vezes as pessoas de forma impulsiva agridem alguém, bate em alguém, xinga alguém, vira a cara para alguém e a pessoa não entende o porquê. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa automático que acontece dentro da nossa mente. Então, o primeiro ponto que ele vai comentar é justamente isso. Quando tem esse mecanismo, né, que ele vai chamar de tálamo, é esses mecanismos de entrada, que é a primeira mensagem que você recebe dentro da sua mente. Então, quando você recebe uma mensagem ou pelo seu ouvido ou de forma visual, é natural que nós queiramos reagir de alguma forma. E essa reação ela passa a ser praticamente automática, como o exemplo do rapaz que está passando no trânsito, é fechado, ele já quer sair xingando todo mundo. Ou seja, ele sentiu um momento ali de perigo e ele tem uma forma reativa que manda uma mensagem ali para a amígdala cortical dele e essa amígdala já dispara as nossas emoções. É ali que você vai ter muitas vezes raiva, é ali que você vai ter muitas vezes medo, é ali que vai ter uma série de emoções que vai despertar em você para que você tenha algum tipo de reação. E aí o que que acontece? Ele conta até inclusive sobre uma história de um rapaz que ele estava algum tempo preso e ele saiu da prisão, chegou na casa dele, tinha ele, a esposa dele, né? E uma bebezinha. E a única coisa que ele sabia fazer era o quê? Assaltar, roubar. Esse rapaz, quando ele chegou na casa dele, viu que estava faltando alimento, estava faltando uma série de coisas, o que que ele fez? Ele foi até a rua, encontrou um prédio bonitão. Nesse prédio bonitão morava duas executivas, e esse caso é real, né? Chamado o assassinato das executivas. Ele entrou no apartamento dessas mulheres
sequestrou uma delas. Quando a outra chegou do trabalho, ele também abordou ela, deixou elas ali em zona de sequestro, né? E uma delas olhou bem no fundo do olho dele e falou o seguinte, ó, você pode fazer o que você quiser aqui, tá tudo jóia, mas eu tô marcando o seu rosto e a gente vai te pegar. Em algum momento a gente vai te pegar. Quando ele escutou isso, lembra do tálamo, que são os mecanismos de entrada? Quando ele escutou essa informação, a primeira reação que ele teve foi pegar aquelas faquinhas de pão e ele assassinou as duas mulheres. Por que que ele fez isso? Ativação ali do sistema límbico, o tálamo mandou uma mensagem, foi para a amígdala cortical e a partir dali ele teve uma reação impulsiva, ele não pensou, ele apenas reagiu, né? E quando ele tem esse tipo de reação, ele acaba com a história dele o resto da vida, e depois ele deu uma entrevista anos depois falando o seguinte, eu me arrependo amargamente por isso. Por que que ele se arrependia amargamente? Porque depois, um outro mecanismo da mente, que Goleman vai chamar de neocórtex, né? É onde traz a racionalização. E é muitas vezes onde a gente não dá o tempo do neocórtex entrar na nossa mente, de chamar o neocórtex, né? Dele ter a ação dele para que a gente possa racionalizar a situação e pensar melhor, como que eu devo reagir a partir de agora? Então, quando a amígdala nos sequestra, a gente não dá esse espaço. A gente não dá, muitas vezes, esse pequeno intervalo para que a gente possa ativar ali a parte do neocórtex para racionalizar a situação e falar, opa, peraí, será que essa é a melhor forma de agir? Então, qual que seria a melhor forma da gente permitir que o neocórtex tenha uma ação efetiva e a gente não seja tão reativo nas nossas emoções? Ter um espaço, né? A gente dá esse pequeno espaço, ele vai falar ali de 2, 3, 5 segundos, que é muito difícil, mas é um treino, para que o neocórtex possa racionalizar a situação e a gente observar a melhor forma de como a gente deve reagir a cada momento. Se nós não fizermos isso, é muito provável que ainda haverá impulsividade, a gente não irá controlar muitas vezes como nós iremos reagir a cada situação, e muitas vezes isso é o que vai gerando os pequenos conflitos, porque o que que é o conflito? É em algum momento que a sua emoção te sequestrou ali, de uma certa forma, e você falou, vou reagir assim. Quem é essa pessoa para falar assim? E ali começam os pequenos conflitos. Agora imagina se todos nós tivéssemos essa capacidade de, cara, deixa eu respirar, deixa eu ver se essa é a melhor resposta. Ou até mesmo a capacidade de se auto-observar. Será que a reação corporal também que eu tô tendo tá passando alguma mensagem para as pessoas? Como a gente poderia reduzir melhor, né, os conflitos dentro dos ambientes, se a gente aprendesse a gerir as emoções e entendesse como todo o mecanismo da mente funciona, né? Então, pessoal, esse é um pouco assim da mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje, para a gente refletir aqui juntos, né? Se em algum momento a gente já teve alguma experiência de tudo isso que a gente viu e como foi reagir com isso, né? Conforme a gente foi aqui conversando sobre esse ponto, alguém já teve alguma experiência semelhante que você falou, cara, eu acho que eu fui sequestrado algumas vezes pela amígdala? Eu, pelo menos, já tive algumas. Eu já tive algumas. Mas aí a gente vai conversando aqui. Eu quero escutar um pouquinho vocês. Quem aqui percebeu que já houve alguns sequestros emocionais e você nem percebeu como funcionava o mecanismo da mente? Quero escutar um pouquinho de vocês aí, galera. Bom, se ninguém for falar, eu falo. É, é aí que eu não consigo concentrar quando eu tô com... Você consegue abaixar um pouquinho aí, Ferida? Um pouquinho? Obrigado. Não, eu me considero uma pessoa bem controlada, assim, tipo, emocionalmente. Eu sou bem
bem, tipo, como se diz? Eu entendo a lógica, eu sou cético pra caramba, então eu raramente deixo a emoção tomar, mas às vezes acontece, né? Todo mundo é humano. Inclusive, aconteceu já recentemente, acho que lá na Biotech, em Assis, tava eu, Carlos e Lucas, né? Aí eu lembro que eu tava usando nada a ver. Eu tava usando uma ferramenta do Carlos, né? Que eu tinha deixado as minhas aqui em São Paulo. E aí eu fui tentar arrumar uma dessas ferramentas e só pulou uma molinha. Aí eu falei, nossa, o Carlos vai me matar, né? Porque o Carlos ele não gosta que estraga as coisas dele, fica puto da vida. Não puto, mas ele fica tipo. Ele fica bravo, né? Porque ninguém gosta quando estraga as coisas dele. Eu falei, nossa, você vai me matar. Aí ele começou a me perguntar um monte de coisa. Tipo, na hora eu não consigo mais prestar atenção em nada. Eu fico perguntando se você vai responder. Aí eu falo, calma aí, cara. Aí o Lucas falou alguma coisa que me deixou bravo, e aí eu comecei a ver outras coisas. Aí eu descontei, falar, ninguém faz. Vocês não arrumam essas coisas aqui, ó, vocês depois brigam comigo que eu não arrumo, mas vocês também não arrumam nada. Aí o Carlos e o Lucas, eles viram que eu tava estressado e deixaram quieto assim, né? Mas logo, acho que passou tipo uns 30 minutos, eu já fui lá e pedi desculpa. Eles que eu tô estressado, né? Desculpa aí, eu tô estressado. E foi isso, só. Inclusive, quando o Carlos voltar, ele acho que ele vai saber falar disso daí. Tá, eu achei que ele ia falar. Show, show. Cara, interessante isso que você falou. E com base no nosso tema aqui, você conseguiu perceber o que aconteceu, Maurício? Estresse, né? Estresse, pressão ali no momento. Muita coisa junta, assim. Show. Acho que o Maurício tá travando um pouquinho para todo mundo também, só para mim, pessoal. Para mim, às vezes trava assim, tá Tá, assim. tá. Para mim também travou, mas a internet tá ruim também. Mas show de bola, Mauricião. A gente compreendeu aqui e é justamente o sequestro que ocorre dessa forma, né? O sistema límbico manda uma mensagem ali e a amígdala tem a ação de te proteger. Então, às vezes, você. E é natural, cara. Acontece com todo ser humano. Importante a gente ter a percepção disso, né? Então, naquele momento ali foi um mecanismo de defesa. Ou um falou uma coisa, outro falou outra, você falou, opa, peraí. É aí que muitas vezes acontece, né? Então, quando a gente tem consciência de como a nossa mente funciona, tanto é que depois você racionalizou, né? Neocórtex. Você racionalizou, falou, opa, peraí, pô, pessoal, desculpa, peguei pesado. É assim que acontece. Agora, se a gente se antecipa a isso, respira um pouquinho, que é difícil, não é do dia pra noite, então, Mauricião. Eu falo isso porque é um treino diário, né? Quando eu tive acesso a isso, eu falei, cara, é um treino diário. A gente começa a perceber melhor, mas, cara, muito obrigado pela sua contribuição aí, viu, Mauricião? Legal pra caramba esse contexto aí. E aí, galera, quem mais? Vamos lá. Bom, já que ninguém vai falar, eu vou. Vocês me ouvem bem? Porque a gente tá Show, Fernanda. sem fone aqui. Eu e a Isa, a gente tá usando o mesmo aqui no coworking. Ah, perfeito, legal. Mas, enfim, assim como o Maurício falou e quando o Diogo ia falando, é claro que na nossa cabeça vai vindo as situações, né? É meio que involuntário. Você pensa, nossa, se naquela situação ali eu tivesse esperado 5 segundos antes de falar algo, ou antes, até mesmo eu não sou tanto de falar, mas a expressão corporal, sabe? Então, sei lá, se alguém fala alguma coisa, já fica, Mecanismo sabe? de Então, defesa, né? É direto já. a linguagem corporal já fala muito. Então, essa questão de ser menos reativo, de dar um tempo, é algo que já faz um tempo que eu estou tentando me policiar, mas é inerente do ser humano, né? É muito, muito difícil, a gente tem que respirar, e como a minha mãe sempre falava, conta até 5, então você vem gritando. Para Exatamente. aí depois você ver que nem era tudo aquilo, e isso tanto em questões profissionais como muitas vezes pessoais, né? Acontece isso no dia a dia, sei lá, no metrô, o metrô atrasa, você já fica muito bravo, aí depois você fala, calma, é só o metrô, por exemplo. Então, é um exercício diário. Inclusive, eu comentei com a Letícia ontem, eu comecei a ler um livro, quando você comentou sobre conflitos, Diogo, muito, muito bom. Não sei se vocês conhecem, é um livro que chama A Arte de Lidar com Pessoas. É um Legal. livro muito legal. Eu acho que é Jamil Albuquerque. O autor, ele é um
um dos cabeças lá do Mastermind, aquele curso de... E eu comecei a ler ele ontem no metrô, inclusive. Legal. Para aproveitar esse tempo. E lá ele fala muito sobre essas questões de empresas, do grande problema das empresas, e ele fala que um dos principais é a questão da comunicação. Então, ele estava abordando no capítulo que eu estava as falhas de comunicação que acontecem muitas vezes e que geram esses conflitos, que grande parte dos conflitos é por falha de comunicação. Uhum. E aí tinha uma parte toda, depois eu posso até tirar foto e mandar para vocês, que eu achei muito legal, que era bem assim, o óbvio precisa ser dito, o óbvio só é óbvio para você. E é real mesmo. Às vezes o que é óbvio para mim, e se eu for falar com a Isa e eu não falar esse óbvio que na minha cabeça é óbvio, talvez para ela não, ou o contrário, vice-versa. E aí pode gerar um conflito, porque talvez a Fernanda não me explicou direito, ou eu não concordo, sabe? Então, essa questão do óbvio precisa ser dito, mesmo que pareça redundante, ou é muito real. Show de bola, excelente indicação, muito obrigado. Fernanda, não conhecia, vou procurar ver. E, sem dúvidas, comunicação também é uma parte grave de conflito, né? Contudo, ainda assim, se a pessoa falhar na comunicação e eu respirar bem, apesar daquilo ter me impactado, ter me prejudicado no trabalho, e eu me conter emocionalmente para poder ir lá e cobrar essa pessoa de forma amigável, de forma calma, até brincar com ela antes de fazer a cobrança, que é muito da nossa capacidade emocional, eu consigo sair do outro lado, né? Já participei de ambientes onde a comunicação era quase zero. E, cara, às vezes você fica pé da vida, né? Vamos ser sinceros, porque impacta o seu trabalho. Você precisa de um resultado, a comunicação não veio, tá bom. Aí é a nossa capacidade de fazer leitura do ambiente e também entender que como eu olho para outra pessoa, cara, ela tem essa dificuldade, ela tem esse desafio. Sempre vai vir ali de como eu gerencio o meu eu para lidar com a situação. Faltou comunicação. Como que eu lidero a mim mesmo para lidar com essa situação, né? Isso faz sentido, Fê? Faz sentido isso? Se agregar a comunicação com essa gestão emocional, cara, e onde vocês forem, galera, pode ser na ViageTech, pode ser fora, em outra empresa, você sempre vai lidar com pessoas. E se a gente não aprender essa arte que é gerenciar, eu acredito muito que é gerenciar o meu eu primeiro, porque se eu aprender a lidar comigo e ter a minha paciência, ter a minha leitura de ambiente, de saber como lidar com cada perfil, a gente vai conseguindo sair do outro lado. E é um treino de gestão emocional e comunicação, bendito, como a Fernanda disse. Vamos lá, pessoal, o que mais? Fique à vontade. Ué, tá bacana de escutar aqui as reflexões, né? Tá legal. Vou aproveitar a oportunidade. Estão me ouvindo? Show de bola, Isa. Pode falar. Para quem não sabe, durante minha faculdade, né, 5 anos, morei com 14 pessoas. Então, cada um... Caraca, como é que vocês moravam junto, lá? Como é que dava certo, hein? Imagina os conflitos. Você pegou meu lençol, você pegou... Foi desde as pequenininha, até, tipo, não lavou sua louça, cadê a máquina, até conflito de perceber o espaço. Então, por exemplo, às vezes tem um dia que você tá muito animado e tem uma pessoa meio triste do seu lado. Então, você aprender a também perceber como que a pessoa tá. Boa. Pra não gerar outros conflitos, assim, sabe? E, tipo, saber quando a pessoa, que nem você falou, tipo, às vezes tem alguém bravo comigo, eu percebo isso. Então, saber reconhecer foi algo que a gente trabalhou bastante. Isso que você falou de comunicação foi muito verdade, porque no começo foi bem difícil, assim. Principalmente depois da pandemia, não sei se todo mundo perdeu um pouco do tato social ali, então no começo foi bem complicado. E aí, tudo passou a melhorar, assim, a gente começou a se resolver na base da conversa, mas não só de ouvir e escutar na comunicação, mas de saber comunicar. Então, às vezes, quando você está bravo, e daí entra esse instinto que você falou, você já começa, tipo, está errado, blá, blá, blá. E às vezes, tipo, você não precisa chegar assim, sabe? E foi isso que a gente foi percebendo. Então, a gente foi se blindando a isso, de chegar na pessoa e falar, tipo assim, olha, teve uma situação que me deixou meio mal, então,
ó, tem esse caso, olha o que aconteceu, tipo, não foi tão legal para todo mundo, teve tal situação que aconteceu decorrente disso, porque aí a pessoa já começa a olhar com outros olhos isso, sabe? Sim, sim. Então foi, assim, situações que eu já tive que lidar com conflito que a gente resolveu sabendo falar, não de fato assim, sabe, ouvindo, mas sabendo se comunicar com a pessoa de uma forma menos Muito bom. chegar, você tá errado e Show. dá uma começa a conversa de outra forma, sabe? E você acha que você conseguiu sair do outro lado, Isabela, Isabelle, né? Mais pelo outro ou mais por você? Como assim? Perdão. Você conseguiu sair do outro lado nessa situação? Você conseguiu resolver ali e não se estressar? Ou você chegou a ter alguns conflitos? Como é que foi a sua situação? Já teve conflito, mas já teve também de entender o outro lado depois. Boa. Porque tem algumas situações que, sei lá, na hora quando te atinge, você fala, tipo assim, nossa, não é possível, tipo, a pessoa tá de brincadeira que ela tá fazendo isso. E depois que você vai entender a pessoa, você fala, tá, de um pouquinho de sentido agir dessa forma. Então, Boa. já teve caso de eu entender a pessoa depois, de eu falar, tipo, beleza, me estressei, foi uma situação chata, mas eu também entendo o lado dela. E já teve caso de eu também, tipo, sair extremamente estressada. Vamos pra guerra, vamos pra guerra. Não tem que passo. Legal, mas a maior parte maior parte da redução dos conflitos, pelo menos aí é uma experiência pessoal, Isa, foi quando... Porque sempre alguém tem que ceder, né, cara? O que é a guerra? É quando os dois lados, ninguém cede, aí dá guerra, né? Um tem que ceder. Né? E na maioria das vezes foi quando eu percebi que eu cedi, né? Tipo, não tem aquele ego, você vai ver quem eu sou, não vou deixar assim não, você vai ver, não, nem fala comigo. Bom, tem duas opções, né? Ou você se afasta de um tipo de pessoa que você realmente não gosta e vai seguir sua vida e tá tudo certo, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ou você aprende a lidar contigo e como você ressignifica aquela situação, né? Fala, cara, ou faz uma leitura da pessoa e você fala, cara, já entendi como eu devo lidar com essa pessoa, então eu vou abordar ela de uma outra forma. Nossa, como facilita as relações isso, cara. Quando eu aprendi isso, eu falei, cara, estressava muito. Hoje mesmo eu tive uma situação, tava indo lá pra Barra Funda, numa reunião, e aí um cara com uma vanzona, cara, eu acho que eu fechei o cara, o erro foi meu, foi barbeiragem minha, pessoal. Meio que deu uma entradinha, o cara passou. Bah! A Giane tava comigo do meu lado, ela olhando pra minha cara, eu falei, não, vamos continuar o bate-papo, e aí? E continuei dirigindo. Em outros tempos, cara, seu filho é da mãe, cara. Então, assim, a gente vai, né? Depois você vai entendendo algumas questões e como a mente realmente funciona, né? A gente vai aprendendo a não cair nessas armadilhas do sequestro emocional. E aí fica muito mais simples lidar com as relações também, né? Mas vamos lá, Samara, Letícia, Rafael, Maria. Eu vou ter que sair, tá? Lembra, a gente Tá bom. conversou? Sim. Mas segue aí, Show. A Leti gente tá depois fechando finaliza, já. tá com ela. Bom, Combinado, Maria. tchau, Obrigado, obrigada. viu? Tchau, tchau. A gente se fala. Tchau, tchau. Combinado. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. E aí, Lê, tem alguma reflexão? Samara, Rafael? Você falando de conflito, eu acho que é muito mais fácil a gente ter conflito com pessoa que a gente é mais próxima emocionalmente, igual os irmãos aqui. Eu tenho 3 irmãos. Então a gente parece que estoura muito mais fácil com gente que a gente é muito próximo. Nossa, verdade. E parece que a gente dá uma controlada assim no ambiente de trabalho, ambientes sociais. Eu achei interessante você ter mostrado aquela imagem que a gente briga muito, mas a gente faz as pazes muito rápido também. Então, eu acho que quando a gente é muito próximo de alguém, a gente não tem tanto esse controle emocional quanto socialmente. E eu estava pensando também nas partes boas dos conflitos, que é bom para alinhamento também de ideias e expectativas. Às vezes, os conflitos são invisíveis porque, às vezes, é só uma pessoa que enxerga uma situação assim de uma forma e a outra pessoa enxerga de outro. E também eu acho que dentro do ambiente de trabalho é muito legal os conflitos, as gerações de opiniões diferentes, assim, a gente enxergar
porque melhora também a qualidade nas tomadas de decisões, assim, do dia a dia de projetos e coisas assim desse tipo. Muito bom, Samara. Eu também tenho 2 irmãs, sei bem o que você está falando. E é verdade, às vezes a intimidade muito próxima ali, a gente acaba, né, esquecendo sobre como a nossa mente funciona e a gente pode cair na armadilha. Então, a gente normalmente vai cair numa situação quando a gente não entende, né? Acho que a partir do momento que a gente passa a entender, pelo menos agora você tem a opção de escolha. Antes de ter acesso, putz, como a amígdala funciona, como o neocórtex funciona, cara, se eu não tenho essa noção, eu não tenho nem opção de escolha, eu não sei como funciona. Agora, quando a gente tem acesso à informação, a gente passa a ter essa opção de escolha. Opa, entendi como é o mecanismo da mente. Deixa eu ver se eu tô sendo aqui sequestrado toda hora, não é? Show de bola. Obrigado da sua contribuição aí, viu, Samara? Imagina. Show de bola. E aí, Lê? Eu fiquei pensando enquanto vocês falavam que tem muitos fatores a ser considerados, os biológicos que o Diogo trouxe, mas acho que os próprios antropocêntricos, no sentido de que, para mim, Letícia, no momento que eu estou agora e na visão que eu tenho, tudo começa com autoconhecimento. Então, tudo bem que biologicamente a gente no primeiro impacto resolva dessa forma, igual o Diogo mostrou, mas se você tem um mínimo de autoconhecimento, se você está aberto o suficiente para se olhar em primeiro lugar, você consegue também entender seus gatilhos, seus pontos de alerta, seus pontos de melhoria, mas principalmente os seus pontos de empatia. Então, isso que a Samara, e isso casa um pouco com o que a Samara falou, no sentido dos conflitos no ambiente de trabalho. Às vezes é meu trabalho discordar do que a Fernanda está falando. E eu vou discordar, é o meu trabalho. Mas aí cabe a gente, né, ter esse autoconhecimento de que, calma aí, ela está só me mostrando um ponto diferente ali, de perspectiva, que eu posso contribuir discordando também. Então, teve uma vez que eu falei, eu não sei o que eu estava falando com a Fernanda, eu falei assim, você me permite não concordar com você? Ela falou assim, não, permita. Ela esperou falar, porque eu adoro falar, né? Ela esperou falar tudo, ela falou, não concordo. Aí explicou o lado dela. E aí depois saiu uma terceira opção dele. Eu acho que era embalagem, não sei o que a gente estava falando. E aí saiu uma terceira coisa que não teria saído se a gente não tivesse de forma saudável, respeitosa, amigável, falado daquela forma uma com a outra. Então, nem tudo é um ataque pessoal, na verdade, quase nada é um ataque pessoal, a gente só quer fazer o resultado acontecer. E aí, por intermédio dos conflitos, saem soluções que antes não teria se eu tivesse medo de pisar em ovos ou ferir ela. Claro que sempre trazendo numa ótica de ser respeitosa no máximo possível, mas ter a liberdade de ter um ambiente seguro para você discordar do outro e falar, cara, não concordo, vamos tratar de uma forma não enviesada? E aí seguir a partir disso. Então, me trouxe muito essa reflexão. E aí, quando eu olho para mim como profissional, há uns 2 anos atrás, eu já teria desistido da conversa. Eu falo mesmo, abertamente, eu já teria desistido, falado, tá, tu não concorda? Eu também não concordo, vamos para outro ponto. E aí, hoje não, hoje eu tento, né, olhar, e isso é muito subvertido para a parte pessoal. Então, nos conflitos de relacionamentos amorosos ou familiares, né, de laços consanguíneos, por exemplo. Me estresso pra caramba, pelo amor de Deus, tá a louça ali. Vamos lavar a louça? Lava a louça agora. A Fernanda também falou isso. Lava a louça agora, por que você não tá lavando? Então, assim, né, a gente vai levando da melhor forma possível, porque não é o fim do mundo. E aí isso casa com o que ela falou também. Eu acho que é um grande lifelong learning, né, que o pessoal fala, tipo, tu aprende pela vida toda e traz isso da melhor forma possível para os seus colegas de trabalho. Excelente, Lê, excelente. E, cara, é uma das coisas que mais acontece, né? Que nem você comentou, nem todo conflito é negativo, né? Uma empresa que não entra em conflito positivo é, cara, não concordo, vambora, vamos por aqui. Mas se a gente tiver, como a Letícia disse, esse autoconhecimento de não permitir, que é muitas vezes o nosso ego, não, mas peraí, como assim você não concorda comigo? Não, mas peraí, já vi muito isso acontecer nos ambientes, né? E vocês tiveram sabedoria e maturidade emocional para falar, opa, peraí, vamos por esse caminho, vamos por esse. Pô, isso é uma ideia muito legal. Quando tem essa
segurança psicológica, como a Letícia bem disse, cara, fica lindo. É gostoso até trabalhar. Porque você sabe que ninguém vai levar pro pessoal. É só ali um meio da gente discutir e procurar sair no melhor caminho. Muito bom, dona Letícia, excelente. Rafael! E aí, Rafa, já chegou aí e tal, já vai ter que falar. Cara de jogador. Aí, ó. Ponta direita, ponta esquerda, lateral. Joga do quê, Rafael? Vambora. Meia direita, meia direita. Ô, meia direita, camisa 8, camisa 8. Desse jeito. Opa, boleira aí. Bom, uma experiência que eu tive anteriormente, né? Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhei no estágio dentro de uma empresa de software, onde eu era responsável pela tradução das documentações e a integração desse software com as outras empresas, né? E quando a equipe estava expandindo, eles precisavam passar essas informações adiante. Então, geralmente, eu treinava o pessoal novo que ia entrando, né? Para poder repassar a maneira como a gente realizava a integração e os testes para validar se o sistema estava funcionando ou não. E tinha uma colega de trabalho que ela não tinha muita experiência com a área de tecnologia e por conta disso ela tinha uma dificuldade muito grande. Só que apesar dessa dificuldade, ela não se permitia aprender. Então, quando você tentava ensinar um passo a passo ou passar, tipo, vou escrever uma documentação, você lê, vê o que você acha, me responde se tem alguma dúvida ou algo do tipo. Ela tentava fazer de várias maneiras sem querer aprender por você, ela tentava aprender sozinha. Que é uma maneira diferente, que também é válida, desde que você adquira o conhecimento, afinal, né? Mas ela acabava cometendo muitos erros que geravam retrabalhos pra gente. E aí, conviver com ela, como ela sentava ao meu lado sempre, né? Então, eu estava sempre repassando os processos. Então, eu estava fazendo o meu trabalho, o trabalho dela todo dia. E ficou uma coisa um pouquinho cansativa, né? Aí eu fui tentando conversar, tentando lidar, só que infelizmente não foi possível. Precisei conversar com a gestora sobre a situação e aí ela que tomou a decisão. Porque eu acredito que não teria uma maneira de eu, tipo, na minha posição como estagiário, né, chegar para uma pessoa que está entrando na empresa e falar, olha, você está fazendo errado, o que você está fazendo é certo, até porque não sou eu quem fazia a gestão, então não fazia sentido, né, intervir dessa maneira. Mas eu tentei levar até onde foi possível, e aí quando já não dava mais a demanda, eu precisei terceirizar esse serviço. Acho que nessa relação de conflito e ação foi o máximo que aconteceu. Você teve uma sabedoria de como lidar com a situação ali, né, Rafael? Que às vezes não é fácil, vai ter a todo momento, como a gente tá falando aqui, vai lidar com múltiplos perfis de pessoas, né, cara? E não é fácil, não é fácil. Tem alguns perfis que vai nos testar, que a amígdala vai gritar para você ser impulsivo ali, mas aí é muito a forma como a gente, como a Letícia disse, esse autoconhecimento, né? Inclusive, um dos primeiros pilares da inteligência emocional é a autoobservação, né? Você se observar e ver como que você vai lidar com aquela situação. Né? Você poderia ter se estressado, você poderia ter xingado a menina. Toda hora você está fazendo um retrabalho aí, né? Não, teve calma, teve paciência. Então, é isso. E, galera, a gente tem aqui, acredito, idades bem semelhantes. Não tô tão velhinho, não. Eu sei que vocês são jovens, mas eu acho que a gente não tá tão longe, né, galera? Não estamos tão longe. Tô com 3.8. O que eu vi dentro das organizações até aqui, galera? Não basta ser só bom tecnicamente. Se eu pudesse falar uma coisa para vocês aqui, eu vejo que muita gente não percebe, é isso, cara. Não basta ser só bom tecnicamente. É importante. Fundamental para você executar o seu dia a dia. Mas a sua capacidade emocional e sabedoria de lidar com as pessoas pode te levar até mais longe do que até outras pessoas até mais capacitadas que vocês. Cara, isso já é um fato. Eu vejo isso quase todos os dias. É um fato. Então, espero que o nosso tema de hoje tenha gerado bastante reflexão. Não esqueçam disso, que eu acho que é uma questão importante de saber que não basta só o conhecimento técnico.
Porque em algum momento, conforme você vai crescendo, principalmente no corporativo, para onde que vai te levar? Posições de liderança. Vai afunilando, ou você pode ser um técnico bem avançado, mas em algum momento vão delegar responsabilidade de liderança para você, porque você é bom e boa no que faz. O que vai te manter lá? Habilidade com gente. Porque não é mais sobre você fazer, é sobre você criar um ambiente bacana, legal, para que as pessoas inteligentes estejam junto contigo, criando algo bacana. E aí é muita relação com gente. É muito relacionamento, é muito essa auto-observação de como eu estou no dia e a observação do outro, como o outro está no dia. Tem dia que o outro vai estar agitado, você vai ter que ter paciência com ele. Tem que ter calma, respirar. E isso vai te ajudando a construir coisas boas e bacanas. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Você sempre vai precisar de gente, cara. Sempre. Você pode ir até um determinado ponto, mas depois, para criar algo maior, você vai precisar de pessoas. E aí a sua capacidade de lidar com elas. Sua capacidade de lidar com a pressão, sua capacidade de ter posicionamento, muitas vezes, é tudo emoção. Tudo é emoção ali a todo momento. Pressão recebendo de um lado, time pressionando do outro, cliente do outro. E aí, como é que eu lido com tudo isso? Fechou, galera? Então, espero que tenha gerado uma boa reflexão. Bacana demais ter participado desse ano de 2025 aqui com vocês. Desejo um excelente fim de ano, porque eu acho que vocês vão entrar agora em recesso, né? Pelo que a Maria comentou. Ah, Jana. A Jana tá aí. E aí, Jana? Show de bola? Hoje tá chegando nos últimos dias de 2025 aí, Jana? Eu tava aqui já escutando, viu, Di? É que a internet tá muito ruim lá onde eu tava. Não, tranquilo. Mas tá chegando os últimos minutos de 2025, mas com aceleração para 2026. Boa, isso aí. É isso aí. Para mim é um orgulho, uma honra muito grande, tá, pessoal? A gente tá aqui, agradecer a Jana, né, pela confiança aí de sempre, da gente estar fazendo esse trabalho juntos. Espero que possa estar agregando individualmente, principalmente para cada um na jornada e como consequentemente aí para a BDTech aí como um todo. Obrigado por vocês me escutarem aí mais um ano, né? Então, tamo junto, galera. Desejo um excelente 2025, final de 2025, né? Um próspero 2026 e que a gente possa continuar juntos aí enquanto houver a jornada. Show de bola, dona Jana? Maravilha, pessoal. Sucesso, boa confraternização aí, a gente vai se falando, tá bom? Tchau, pessoal, valeu. Tchau, Diogo. Obrigada. Obrigada, boa festa. Obrigado para vocês também. Tchau, tchau.